inveja do coração, Fernando. Segundo livro dos Reis, por favor. Segundo livro dos Reis, verso de número 23. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 23. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, 23º versículo. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 23, quem achou, diga amém. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e o despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Você pode dizer amém por isto? Essa história, ela é uma história muito interessante, e de fato, para entendermos o verso que nós lemos, é preciso nós entendermos aquilo que eu chamo de contexto. Contexto desta história, que se encontra dentro do mesmo segundo livro dos Reis, dentro do mesmo capítulo 6, e eu pediria que você desse uma olhada, por gentileza, a partir do verso 8, por favor. Capítulo 6, verso 8, eu pedi, capítulo 6, verso 8, a ajuda do nosso obreiro Arnaldo, então ele vai estar ajudando aqui, e de fato, se você quiser acompanhar, você pode acompanhar. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 8. O capítulo é o 6, verso 8. Ali. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de tudo o que tinha lhe avisado, e guardou ali, não uma nem duas vezes. O que nós temos aqui? Um rei, o que é chamado de o rei da Síria, no verso de número 8, armando algumas armadilhas para poder destruir o exército de Israel. Diz o texto que este homem, ele de forma estratégica, ele reúne os seus homens, e geograficamente ele arma armadilhas para acabar, para destruir, para demolir com Israel. Ou seja, o que nós temos aqui, Israel sendo até então surpreendido por um inimigo invisível, que até então não se sabia quem era, e só tornou-se a saber porque o verso de número 9 diz: mas o homem de Deus. Então perceba que o rei da Síria arma armadilhas para Israel, um inimigo invisível de Israel, um inimigo que Israel não conhecia, mas Deus, conhecedor de todas as coisas, usa o seu servo, usa o homem de Deus para avisar, para antecipar, para livrar o seu povo de toda a armadilha do inimigo. Não entendi. De repente você entrou aqui esta noite e o inimigo está armando contra nós armadilhas invisíveis, que não está ao nosso conhecimento, que não chegou ao nosso conhecimento, mas existe um Deus todo-poderoso dos céus, que está nos dando livramento esta noite para a glória do nome dEle. Então deixa eu dizer uma coisa para você: o teu inimigo pode ter armado armadilhas em pontos estratégicos
para destruir a tua vida, mas Deus está desfazendo todos esses pontos para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Vamos lá, verso de número 9. Não diz o nome até então do homem. O verso 9 apenas diz que era um homem de Deus. Então perceba que para destruir as armadilhas, chega ao conhecimento que havia um homem de Deus. Porque quando há um homem de Deus, quando há uma mulher de Deus, todas as obras arquitetadas pelo inimigo são desfeitas. Ou seja, as obras, armadilhas feitas pelos inimigos são desfeitas e são anunciadas quando há um homem de Deus. E o que o homem de Deus vai dizer? Rei, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios colocaram armadilhas ali. Olha o verso 10, por gentileza. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara. Ou seja, que tinha lhe avisado, e guardou de passar ali. Então o que nós temos aqui? O rei dando ouvido ao homem de Deus. Quando o homem de Deus anuncia ao rei de Israel que o rei da Síria estava armando armadilhas, diz o texto que o rei de Israel mandou homens para que conferissem se de fato isso era verdade. E olha o que diz o verso: e eles receberam livramentos. E isso não foi nenhuma, isso não foi nem duas vezes, mas foi inúmeras vezes. Você não tem ideia de quantas vezes o inimigo armou armadilhas para acabar com você, para destruir você, para demolir você, mas de todas elas, ou seja, todas essas armadilhas caíram por terra, porque existe um Deus que antecipa e conhece tudo. Olha o verso de número 11, por gentileza. Então, se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos, e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quando o rei da Síria, ele arma armadilhas, ele percebe que todas as armadilhas que ora ele armava contra Israel não vingava, não funcionava, porque óbvio, Deus antecipava ao profeta que anunciava ao rei. Quando ele percebeu isto, diz o texto, o verso, que ele se turbou, verso 11, que ele se turbou, ele ficou confundido, e então ele chama os seus homens para uma reunião, e ele vai dizer assim, o rei da Síria: eu quero saber quem entre nós é o X9 que está levando informação para Israel. Eu quero saber quem entre nós é o Coaguete que está levando informações para Israel. Nós temos homem aqui dentro que está levando as informações, e uma vez levando as informações, eles não caem nas nossas armadilhas. Quem é? Se pronuncie, se levante, fale agora. Ele está irritado, porque todas as armadilhas estavam dando errado. Aí veja isso, 12, verso 12. E disse um dos servos: não, rei meu senhor, mas, agora vai dar o nome, o profeta Eliseu que está em Israel. É ele quem faz saber ao rei de Israel. Aí isso aqui é magnífico, ó. As palavras que tu fala na câmara, na hora de dormir. No meio daquela reunião, quando o rei expõe que há um X9, um dos servos se levanta e diz: palavra, meu senhor, palavra concedida. Ele diz: não tem X9 aqui não. Não
der com aguente aqui não, meu senhor. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Tudo que nós planejamos aqui, tudo que nós projetamos aqui, tudo que nós arquitetamos aqui, tem um homem lá em Israel, cujo o seu nome é Eliseu. E tudo que nós planejamos aqui, Deus revela para Eliseu. E Eliseu conta para o rei de Israel. Então perceba que no verso de número 9, nós não sabíamos quem era. Sabíamos que era homem de Deus. Agora, no verso de número 11 e 12, aí sim vai revelar-se o nome do homem, que era Eliseu. Ou seja, o nome solta, o nome aparece. Até então não sabia-se quem, mas agora aparece o nome Eliseu. Deus assopra o nome de Eliseu. Vai chegar o momento de Deus soprar o teu nome também, para a glória do nome dele. Vai chegar. Vai chegar. É Eliseu quem faz saber tudo. E eu vou dizer mais, rei, meu senhor, pois não. Ele sabe até o que o senhor fala na tua cama na hora de... O que ele está dizendo? O que é cama? O que é quarto? Quarto é a sua intimidade. Cama é a sua intimidade. Sabe o que ele está dizendo aqui? Esse homem é tão homem de Deus, que até o que o senhor fala na sua cama ele sabe. Sabe o que ele está dizendo? O Deus deste profeta, o Deus deste homem é tão poderoso, é tão estupendo, que conhece o Senhor na sua intimidade. Eu não sei o que passa na tua cama, na tua intimidade. Eu não sei o que passa no teu quarto, na tua intimidade. Mas existe um Deus que te conhece intimamente, um Deus que te conhece por dentro. Um Deus que conhece a tua intimidade. É isso que ele faz. Aí verso 13. E ele disse, ele quem? O rei. Vai, vê onde ele está, ele Eliseu, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, ele está em Dotã. Eu quero que você guarde isso. Ele está em Dotã. Guarde esse nome, Dotã. Aí, presta atenção que o rei vai fazer. Verso 14. Então enviou para lá cavalos, carros, um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Espera aí, pare para analisar comigo. O homem que se levantou disse que havia apenas um homem que era de Deus, cujo nome era Eliseu. Só isso, um homem. Quando o rei da Síria fica sabendo, olha o que ele diz: envia cavalos, plural. Envia carros, plural. E olha o que ele vai dizer: envia um grande exército. Para pegar o quê? Você não tem noção de como os teus inimigos te veem. Enquanto você diz, eu sou fraca, enquanto você diz, eu sou fraco, os teus inimigos olham para você e te vê mais forte do que nunca na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Enquanto você diz ser fraco, enquanto você diz ser fraca, os teus inimigos te veem fortes na presença de Deus, ao ponto de enviar cavalos, carros e um grande exército. E olha o horário que vai enviar: de noite. Por que de noite? Para pegá-lo. É surpresa, vamos pegá-lo na surpresa. Verso 15. O exército chegou lá.
E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Espera aí, preste atenção no texto. E o moço do homem de Deus se levantou muito. Diz que foi o moço do homem de Deus, não diz que foi o homem de Deus. Subentende-se que o homem de Deus está no seu descanso. Enquanto o inimigo está furioso cercando a cidade, o homem de Deus está como? Descansando. Quer um conselho? Pode descansar. Descansa. 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 Porque aquele que peleja por você já lhe deu a vitória em nome do Senhor. Aquele que peleja por você, Deus poderoso nos céus e na terra, aquele que é o Deus da sua vida, já está pelejando ao teu favor. Descansa! Aí o moço levantou, sono muito cedo, e quando ele se levanta, ele dá uma olhada para as campinas, para os montes, e quando ele depara-se com as campinas e os montes, ele entra em desespero. Por quê? Porque ele viu o exército inimigo. E exatamente no instante que ele vê o exército cercando-os, que ele vai clamar e dizer: ai, meu Senhor! O Senhor aqui não é Deus, o Senhor aqui é o homem de Deus, é o profeta. Quando este moço eleva os seus olhos e ele vê que eles estão cercados, ele lembrou-se que ali havia um homem de Deus. Porque não existe coisa melhor do que estarmos perto de pessoas de Deus. Não existe nada melhor do que estarmos perto de pessoas que têm visão divina. Não existe coisa melhor do que, ao contemplarmos o inimigo se aproximando, ou seja, quando o desespero toma conta, lembrarmos: existe um homem de Deus aqui, uma mulher de Deus aqui. Ele se lembrou que ali tinha um homem de Deus. Tem homens e mulheres de Deus aqui esta noite, tem. Aí ele lança uma pergunta, tá aí. Que faremos em meio àquele turbilhão, em meio à pressão que ora ele está vivendo, porque os seus olhos contemplou o inimigo se aproximando? Surge uma pergunta, e de repente a pergunta que surge no contexto desta história é a mesma que repercute dentro de você esta noite. O que faremos? Você olha para o seu redor e você não vê luz no fim do túnel. Você olha para o seu redor e você não vê subterfúgio, você não vê saída. Pelo contrário, o que você vê é o cerco se apertando. O que você vê é o inimigo te oprimindo. O que você vê é o inimigo se aproximando. E a pergunta que não quer calar é: o que faremos? De repente você já vem andando há dias com esta pergunta: eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei como começar a fazer. Você está como este moço, perdido, perdida, cercado como Israel também estava um certo dia, que saindo do Egito, olha para um lado, não vê saída, para o outro também não, na frente um grande mar, e atrás vem o inimigo. E agora o que faremos? Igual esta história aqui,
surge o líder. Quem? Moisés. Aqui quem é o líder? Eliseu. Porque em momentos de crise, em momentos de aperto, em momentos de aflição, é que sobressai o líder. É que aparece o líder. É que aparece o homem de Deus, a mulher de Deus. É em meio à crise que nós conhecemos quem é quem. É no meio da crise que nós conhecemos quem é homem de Deus, mulher de Deus e quem não é. Porque quem não é, em meio à crise, vive de cabeça baixa, vive resmungando, vive dizendo que não tem mais jeito. Mas o homem e a mulher de Deus sabem que a qualquer momento o seu Deus vai vir ao seu favor e vai operar o milagre. Sabe que o nosso Deus é o Deus que faz, é o Deus que opera. E aí vocês conhecem a história, Moisés toma a frente, levanta o cajado e o mar se abre. O que faremos é a pergunta que não quer calar. E quando ele diga o moço do homem de Deus, encontra-se nesta situação, aparece o homem de Deus, verso 16, e vai dizer para ele: não temas. Deus nos trouxe aqui porque Ele tem uma mensagem a nós outros. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma mensagem para o teu coração. E Deus manda lhe dizer: não precisa ter medo, porque Ele é o Deus que vai solucionar este problema. A palavra é: não temas. Por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Eu imagino a cena. Eliseu olha para o moço e diz assim: ó, moço, não precisa temer. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu imagino um menino olhando para um lado, olhando para o outro, dizendo: quem? Quem está com a gente? Só tem eu e tu aqui. Olha eles aí, ó, nas Campinas, descendo para vir nos buscar, para nos apanhar, para nos prender. Guarde uma coisa no seu coração: é no momento de crise, ou nos momentos de crise, que sobressai a liderança. O liderado, ele não tem a visão que o líder tem. O líder, ele enxerga lá na frente. O liderado, me perdoa a expressão, não consegue enxergar um palmo à sua frente. O líder, ele enxerga o que ninguém enxerga. Ele vê o que ninguém vê. O liderado às vezes fica perdido. É nos momentos de crise que a visão do líder é ampliada. Meu amigo, olha o que diz o texto: mais são os que estão conosco. Quem estavam com eles? Não tinha ninguém com eles. Preste atenção, 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. Olha isso, gente, pelo amor de Deus. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. Isso é que eu chamo de intimidade com Deus. O moço não estava cego, o moço via, mas via apenas o natural. O moço via, mas o moço só viu o que estava à sua frente.
O moço via, mas ele só enxergava um palmo. Foi preciso um homem de Deus chegar e dizer: Deus, peço-lhe que abra os seus olhos, porque a grande verdade é que às vezes nós pensamos que enxergamos tudo, pensamos que sabemos tudo, pensamos que temos solução para tudo e na verdade nós não enxergamos nada. É preciso alguém clamar a Deus para que de fato nós enxerguemos a situação em que nós estamos, a situação que nós estamos vivenciando, que a nossa causa não está perdida, que o nosso exército é muito maior do que o exército do inimigo. Ainda que você não veja, ainda que os teus olhos não consigam contemplar, maior é o que está conosco esta noite, em nome de Jesus Cristo. Mas são os que estão conosco. Aí olha o que diz o texto: e o moço viu. A minha oração a Deus esta noite é que Ele abra os seus olhos. Em meio à crise que de repente você está vivenciando, a minha oração é que Deus abra os seus olhos. Você não tem noção, você não tem pensamentos daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Você não imagina o que Deus tem feito ao teu favor. Você não tem noção do que Deus tem enviado para proteger a tua vida, para proteger a tua casa, para proteger a tua família. Eu sei que às vezes a crise parece maior. Eu sei que às vezes a crise sufoca. Eu sei que às vezes a crise aperta. Mas mais é o que está conosco. E o moço viu. O que o moço viu? O que ele nunca tinha visto. O que o moço viu? Ele não viu o natural. Ele começou a ver o sobrenatural. É isso que Deus vai começar a fazer na tua vida hoje. Deus vai começar a te mostrar o sobrenatural. E os olhos dele se abriu. E quando ele olhou, olha aí, gente, final do verso 17. Eis que estava cheio de quê? Cavalos. Olha o verso 14. Se o exército inimigo tinha cavalos, agora o deles tem também. Olha o verso 14. Se o inimigo tem carros, aqui tem o quê? Tem também. Só que não é só carros, é o quê? Carros de fogo. Só quem entendeu já deu glória a Deus por causa disto. Se eles têm cavalo, aqui tem também. Se eles têm carro, aqui tem carro de fogo. Se tem munição de lá, a munição daqui é mais pesada. Se tem poderio bélico do lado de lá, tem poderio bélico poderoso do lado de cá. Estava tudo ali em redor de Eliseu. 18, eu já começo a terminar. E como desceram a Eliseu, quem desceu? Os inimigos. Perceba que, mesmo tendo um grande exército, Deus permitiu que eles se aproximassem de Eliseu. O fato de eu ser guardado por Deus não quer dizer que os inimigos não vão se aproximar. Eles se aproximam de Eliseu. E aí Eliseu vai falar com Deus de novo. Está aí, gente, olha aí. E orou Eliseu de novo a Deus. 18. E como desceram Eliseu, orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira. Olha isso aqui agora. Conforme a palavra de...
O homem tinha tanta moral com Deus que o que ele falava aqui, Deus fazia lá. Para o moço, ele diz assim: Deus, abre. E Deus abriu. Para o inimigo, ele diz: Deus, fecha. E Deus, porque o que Deus abre, ninguém. E o que Deus fecha. Então, para um, ele disse: abre aqui, Deus. Para o outro, diz assim: ó, fere. Aí é um ponto de discussão aí, porque alguns dizem que realmente ele ficou cego, ou eles ficaram cegos, já outros que dizem que não, foi uma confusão mental. Eles viam, mas não conseguiam identificar quem era Eliseu, porque como eles iriam andar se estivessem cegos por ali? Isso não é mensagem para hoje? Quem sabe para uma EBD quando você vir? Então preste atenção. Se eles ficaram cegos ou não, se eles não conseguiram identificar Eliseu, não é esse o contexto. O contexto é que ele pediu para Deus fechar e Deus fechou de cegueira. Eles não conseguiam identificar, ou seja, Eliseu torna-se invisível aos olhos do seu Deus. Ele é tão magnífico que às vezes o inimigo fica te procurando para te destruir, mas não consegue ver aonde você está. Às vezes o inimigo passa do teu lado e nada acontece com você, porque Deus está ferindo os de cegueira. Às vezes o inimigo diz: eu vou fazer com que capote aquele carro, mas Deus te dá o livramento e você passa e o inimigo não vê. O inimigo diz: vou destruir ele, vou acabar com ela, e Deus te dá o livramento. Passa por você e nem vê. Não te vê. E feriu, conforme a palavra dele. 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, não é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. Por que ele fala isso? Porque na verdade ele era o procurado, mas ele estava naquela cidade que eu pedi que você repetisse no início, lembra? Ele estava onde? Ele estava em Dotã. Só que quando chega aqui, olha o que acontece: aqueles a qual eles estavam perseguindo, agora vai ser a base para eles seguirem. Não entendi, sério que você não entendeu? Vou explicar para você. Aqueles que te perseguem hoje podem te seguir amanhã. Aqueles que te caluniaram ontem podem vir para a igreja, porque está vendo você na igreja e viu a mudança que Deus fez na tua vida. Aqueles que te perseguem hoje são aqueles que podem vir te pedir uma oração amanhã. Eu vou lá na casa daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus. Ou seja, Eliseu passou a ser o guia deles. Ele diz assim: ó, eu vou guiar vocês, eu vou levar vocês até o homem a quem vocês estão buscando. Só que diz o verso 19 que ele vai os levar para Samaria. Vai levar para onde? Muito fraco. Vai levar para onde? Ele estava onde? Dotã. Para onde ele leva? Para Samaria. Porque Eliseu percebeu que em Dotã ele não tinha um controle da situação. Ele percebeu que em Dotã ele não iria conseguir por falta de ajuda. Aí o que ele pensa? Ele diz aqui: em Dotã não dá, eu vou levar para Samar. Existem lutas na sua vida que você não consegue vencer sozinha. Você precisa de ajuda. Em Dotã não dá para vencer. Existem certos tipos de trabalho de libertação que sozinha tu não consegue. Tu precisa de alguém para te ajudar em oração, em jejum, para fazer esse trabalho de libertação. Existem momentos que orar sozinho não dá. Aí vem aquela pessoa e diz: vamos orar, te dá aquele empurrão, aí tu começa a orar novamente. Existem momentos que às vezes jejum sozinho não dá. Aí o que tu tem que fazer? Sair de Dotã e ir para Samaria. E eu acho muito legal porque o nosso pastor incentiva-nos o quê? A jejuar, a lermos texto bíblico, a lermos a Bíblia. Ou seja, isso é para animar você. Porque ele quer tirar você de Dotã, porque ele vê que em Dotã você não consegue. E quer você para onde? Para Samar? Porque Samaria tem ajuda. Porque Samaria tem ajuda.
Se você não está conseguindo lá em Dotã, na sua casa, traga para Samaria, para a igreja, porque aqui Deus vai fazer a obra em nome do Senhor dos Exércitos. Traga para Samaria. 20 e termino. Sucedeu que chegando ele em Samaria, disse a Eliseu: ó Senhor, abre. Olha, de novo. O homem diz: abre, Deus abre. Deus fecha, Deus fecha. Ele diz: Deus, abre, Deus. Isso é a palavra do líder. Isso é para o nosso conhecimento, que a palavra do líder, ela tem o seu poder. E não foi segundo a palavra de Deus, não. Foi segundo a palavra do profeta Eli. A palavra do líder tem o seu poderio. Abre o do moço e abriu. Fecha o deles e fechou. Abre o deles agora. Quando ele chega em Samaria e ele vê que ele já tem força para combater o inimigo, ele diz assim: Senhor, pode abrir. Porque se tentar fazer gracinha, que eles não vão vingar. Se tentar manifestar, que vai sair em nome de Jesus Cristo. Se vir enfermidade, vai ser expulso em nome do Senhor dos Exércitos. Abre! E olha aí, verso 20. E o Senhor abriu os olhos para que vissem. E eis que estavam aonde? Quando eles perceberam, voltou a visão, voltou a percepção, segundo alguns, segundo outros visão, aí como queira a sua linha. Quando eles deram por si, eles estavam onde? No meio de? No meio de? Você sabia que muitos de nós, em outrora, quando chegamos em si mesmo, já estávamos dentro de Samaria, dentro da igreja? Quantas pessoas chegaram na igreja bêbadas, drogadas, e quando caíram em si, já estavam aqui? Quantas pessoas chegaram em Samaria destruídas, sem percepção futura, e quando acordaram já estavam aqui, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Abre! E eles começaram a ver, só que já estavam onde? Dentro de Samaria. Aí olha o verso 21. Quando o rei de Israel os viu, obviamente, ele vai entrar em desespero, porque quando ele os viu, ele tem a percepção que é o povo que armava para ele. É o povo que queria destruí-lo. Aí olha o que vai dizer o rei. Quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Quando ele olha o seu inimigo, ele diz assim: vamos matar eles, vamos destruir eles. Por quê? Porque ele quer acabar conosco, eles querem acabar conosco. Então, antes que ele nos destrua, vamos os destruir. Feri-los-ei. Mas olha a reverência do rei. Primeiro ele pergunta ao profeta. Aí olha o 22. Mas ele disse, Eliseu disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomaste por prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Olha o que ele vai dizer agora, gente. Agora, eu fecho aqui, olha. Põe-lhes pão e água, para que comam, para que bebam, e volte para o seu. Eu termino aqui, 23, isso aqui, quando eu li o 23, eu estremeci, 23, e apresentou-lhes. Gente, não foi um banquete, e apresentou-lhes um grande banquete, ao ponto que o texto diz que eles comeram, que eles beberam, e o profeta os despediu para o seu caminho. Conseguiu entender alguma coisa? Deixa eu fechar aqui. Aqueles que vieram para o destruir, não receberam a destruição como paga. Aqueles que vieram para o destruir, muito pelo contrário, assentaram a sua. Deixa eu profetizar algo para a tua vida. Tem gente que tenta te destruir de todas as formas.
Tem gente que tenta acabar com você, degrenir a tua imagem, mas não deixe que a ira, que a raiva tome conta de você, ao ponto de os destruir também. Não, você é diferente. Então o que eu faço, pastor? Coloca uma mesa para eles, coloca uma mesa para eles. Deus vai preparar uma mesa para os teus inimigos, sim, porque Ele vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Deixa eu amarrar aqui para terminar. Aqueles que tentam destruir você, acabar com você, eles terão uma resposta. Não a que eles esperavam, de revide, de espada, de briga, de justiça. Sabe o que você faz? Mesa. Mesa para eles. Se eu tivesse que dar um tema aqui, eu daria assim, ó: proporcionando um banquete aos meus inimigos. Eu fiz esse rodeio todinho para dizer para você que os inimigos que hoje tentam destruir você vão se assentar na sua mesa. O que isso quer dizer, pastor? Primeiro, quando os inimigos sentam-se à sua mesa, você demonstra misericórdia, que você é diferente. Segundo, quando os inimigos se assentam à sua mesa, você demonstra que existe um Deus que sustenta você. Sustenta você. Os teus inimigos hoje, amanhã poderão estar dentro da tua casa. Eu sei que você diz assim, misericórdia. Não, você é diferente. Vão comer da tua carne, lá no teu churrasco. Vão tomar banho na tua piscina. Vão entrar na tua sauna. Estou profetizando um monte de coisa para a tua vida, tu não está nem recebendo, né? Já profetizei piscina, já profetizei churrasco, já profetizei sauna e tu não pegou nada. Eles vão na tua casa, vão se assentar lá. E ainda que alguém diz assim, vamos ferir! Feri-los-ei! Não, meu senhor, calma. Nós vamos dispensá-los para as suas terras novamente, mas não vamos dispensá-los vazios, não. Vamos deixar eles comer à vontade. Vamos dar pão para eles. Por quê? Porque o teu inimigo tem que saber que na tua mesa tem pão. Na tua mesa tem o quê? Sem brincadeira, me vê o texto. Eu sou o pão que desceu. Quem assenta-se à sua mesa tem que saber que na sua mesa tem Jesus na tua mesa. Tem pão na tua mesa. Tem pão na tua mesa, palavra. Porque Jesus é o verbo. E o verbo se fez carne, palavra. Quem se assenta na sua mesa, ainda que sejam os teus inimigos, dá pão para eles. Dá pão para eles. Um dia eu fiquei sabendo, uma pessoa disseram assim para você, ó, fulano te detesta. Fulano detesta você. Aí, olha o que Deus fez. Um certo dia eu estou aqui, e quem aparece do nada na minha frente? Fulano, na minha frente. Não sabia o que fazer? O que eu fiz? Dei um abraço em fulano. Aí fulano, no outro dia, foi na loja que eu tinha, e disse assim, eu quero te pedir desculpa, porque há muitos anos, eu não vou com a sua cara. Eu não gosto de você. E ontem você me quebrou. Você me deu um abraço. Aí eu disse assim, vamos tomar um café e vamos comer pão. Literalmente, sério. Tomamos café, comemos pão.
Fomos para onde eu tinha loja e começamos a conversar sobre o quê? Sobre Jesus, sobre a palavra. Não deixe que palavras de pessoas entrem no seu coração. Fulano não gosta de você. Fulano não gosta de você porque não te conhece ainda. Porque tem gente que não gosta da gente sem nunca ter conversado conosco, é ou não é? Aí você pensa assim, como é que fulano não gosta de mim se eu nunca parei para conversar com fulano? Como é que Beltrano não gosta de mim se Beltrano nunca parou para conversar comigo? Então os teus inimigos são apenas pessoas que ainda não conversou com você. Pessoas que não te conhecem, ou muitos delas pelo menos. Só que ele não colocou só pão, ele colocou o quê? Água. Meu amigo, quando você está com sede, minha amiga, quando você está com sede, você pode tomar suco, Coca-Cola, Guaraná, o que você quiser, nada mata. O que mata? A única forma de matarmos a sede daqueles que nos perseguem é dando água para eles. A água neles. Eles têm que sair da nossa presença sabendo que na nossa mesa tem o quê? Pão e tem o quê? Que não tem contenda, que não tem guerra como eles querem, que tem pão e tem água. Então se eles vêm nos perseguindo, eles vão saindo que aqui tem misericórdia, vão embora saber que aqui tem misericórdia. Agora, presta atenção, eu termino aqui, ó. E eles voltaram para o seu Senhor. E olha o que diz o final do verso 23. E não entraram mais tropa de sírios na terra. Ou seja, aqueles que o perseguia, não o perseguiu nunca mais. Porque inimigos a quem você dá pão e água, não volta para te perseguir mais. Não entendi, essa batalha que você está enfrentando, estes inimigos que te cercam, eles vão embora com pão e com água, e nunca mais vão se levantar contra a sua vida em nome do Senhor dos Exércitos. Fique de pé comigo, por gentileza. Eu só quero orar, eu encerro e você vai embora na paz. Coloque a mão no seu coração apenas. Você que está na sua casa, nessa transmissão, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Deus, eu oro por este meu irmão, por esta minha irmã. A grande verdade é que nós temos o grupo que estão no grupo como moço de Eliseu, e nós temos o grupo dos líderes que são como Eliseu. Então, Pai, aqueles que não têm visão até o momento que o Senhor possa abrir-lhes a visão, dar visão sobrenatural para ele e para ela. E os líderes, Pai, que têm visão, que o Senhor possa ampliar ainda mais, para que possa direcionar os seus liderados para um grande projeto, para grandes vitórias. Abençoa o teu povo, Jesus, abençoa esta igreja, abençoa a liderança desta igreja, abençoa os servos, os obreiros, os diáconos desta casa, abençoe o anjo desta igreja, o pastor Ezequiel, a sua família. Abençoe, Senhor, estes nossos irmãos que estão aí através da transmissão, Senhor, no nosso canal no YouTube, dá vitória para eles. De repente essa pessoa que está em casa, este período difícil de crise, esta mulher, este homem que está em uma crise tremenda, Senhor, dá vitória, Senhor, porque eu tenho certeza que os nossos inimigos irão voltar para casa portando pão e água, e nunca mais se levantarão contra nós, em nome do Senhor dos Exércitos. E você diz amém por isto. Não se esqueça, domingo, 9h30 EBD. Se você não está vindo na EBD, você está perdendo, hein? Está perdendo. E não estou falando isso porque eu dou aula não, porque tem outras pessoas dando aula, e se eu fosse tu, eu viria domingo 9, vale a pena tu acordar um pouquinho mais cedo, viu? Eu disse aqui, de manhã, domingo, eu vou dizer para você que está aqui, quem faz um esforço para vir para a escola dominical, pode ter certeza que vai colher lá na frente. Pode ter certeza do que eu estou dizendo para você. Então vale a pena, tá bom? Está funcionando todas as classes, crianças também, pode vir e Deus abençoe a sua vida, 18 horas, esperamos você. Faça uma concha por gentileza, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo, seja não somente hoje sobre a sua vida, mas até a vinda de Cristo. E você diz, vitória em Cristo, vá em paz, Deus abençoe.